Muito boa tarde, queridos internautas. Primeiramente, queremos convidar a todos para que conheçam os outros trabalhos, nossos outros trabalhos públicos evangélicos. Nas terças-feiras, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, às 17 horas e 15 minutos, na forma presencial. Na sexta-feira, nós temos, então, um tema doutrinário com um novo horário, que a partir de hoje será às 19 horas. Aos domingos, nós temos o Evangelho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas da manhã. Queríamos também informá-los que, a partir do mês de março, todos os domingos, durante todo o ano, estarão abertas as inscrições para a evangelização infanto-juvenil. Também queremos convidá-los a conhecer nas mídias sociais, as redes sociais, o Facebook e o nosso site, seacpoa.org. Lá todos encontrarão horários, convites para palestras, enfim. A nossa mensagem de hoje, antes que iniciemos a prece, é do Espírito de Verdade, contida em O Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, também traremos um texto de Allan Kardec, contido em O Livro dos Médiuns. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Allan Kardec, então, nos recomenda: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro que esse efeito só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Agora, com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, mentalizemos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E que cada um de nós, de nossa casa, busquemos aquilo que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma nesse instante por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor da vida, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Sejamos instrumentos dóceis da vontade do Pai, amparando e consolando nossos irmãos, seguindo-te como modelo. Abençoa o nosso propósito de servir no bem e concede-nos, Senhor, a luz necessária que nos conduza ao caminho da verdade. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Assim seja. A seguir, então, vamos assistir a palestra da Aline de Jesus, nossa trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, com o tema Sois Luz. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Conforme então já foi esclarecido, já foi avisado, informado, nesta noite nós vamos refletir sobre a temática Sois a Luz. E é sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande nós podermos estudar, refletir, analisar em torno dos ensinamentos desta bendita doutrina, a qual nós escolhemos para que possa nos orientar nas nossas decisões diárias, nas situações do nosso convívio diário, seja nas mínimas situações como nas decisões mais significativas de nossa existência.
O tema desta noite, ele tem origem em uma frase muito conhecida do Mestre Jesus, proferida por Jesus no Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, como fica conhecido também as conhecidas bem-aventuranças. Embora nós saibamos que as bem-aventuranças é apenas um pequeno trecho, e um trecho muito significativo, impactante e relevante, o estudo de cada uma destas bem-aventuranças na orientação dos nossos passos enquanto espíritos imortais que somos, ela é apenas um pequeno trecho deste sermão proferido pelo Mestre Jesus, que, percebendo a oportunidade de consolar através do conhecimento, do esclarecimento, percebe a multidão que estava ali ao seu redor, e para isso nós deixamos aqui, igualmente como sugestão de leitura, para nos aprofundarmos, e igualmente as leituras, elas tanto nos esclarecem, quanto elas nos dão a possibilidade de fortalecer as nossas decisões. As leituras, elas nos dão a possibilidade de vivenciar, de experimentar, de sentir em alguma medida aquilo que o seu autor está ali registrando, está compartilhando conosco. E, portanto, nós sugerimos aqui a leitura das obras da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, e mesmo a obra Boa Nova, como nós temos também, que é uma obra que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, nosso irmão X, que vai então descrever esse momento do Sermão da Montanha. A Amélia Rodrigues, particularmente, tem a possibilidade de detalhar aspectos como se fosse possível nos reportarmos àquela época do Mestre Jesus, sentir a brisa do mar da Galileia, o odor de toda aquela vegetação que é descrita pela benfeitora espiritual, e como se fôssemos nós mais um daqueles ouvintes ali do Sermão da Montanha. Então, convidamos os nossos companheiros para que possam buscar estas leituras, estas obras, para que nós possamos, então, nos ambientar neste espaço onde o Mestre Jesus vai proferir o Sermão da Montanha. E ele percebendo, então, ali, ao subir o monte, a um dos seus discípulos, um dos evangelistas, melhor dito, um vai dizer que ele subiu o monte, o outro diz que ele desceu o monte, mas o fato é que ele percebe que há centenas de pessoas que buscavam então a sua orientação, como todos nós aflitos, sofredores, preocupados, angustiados, que estamos com alguma experiência que estejamos passando, e ouvimos a notícia de que aqui ou acolá temos alguém que possa nos dar um amparo, nos dar um auxílio, nos dar uma luz para guiar-nos, e nós vamos então atrás, buscamos e vamos dar prosseguimento a partir destas orientações às nossas decisões e às nossas experiências. Esta multidão então ali se reuniu, vinham pessoas de diferentes cidades, inclusive. Nós temos nas descrições dos benfeitores espirituais algo muito interessante, porque quando há a afirmativa de que são centenas de pessoas, nós temos em grande quantidade crianças e mulheres, que oficialmente não eram registradas na contagem. Então, nós podemos imaginar que a quantidade de pessoas era muito maior. E como vinham pessoas de diferentes localidades, nem todas ouviam nitidamente, nem todas falavam o mesmo idioma do Mestre Jesus, mas, no entanto, todas sentiam a mensagem do Sermão da Montanha. E todas, ao término desta mensagem, saem dali repletas nas suas expectativas, nas suas necessidades e fortalecidas para que possam, então, dar continuidade à sua caminhada evolutiva. Nesse momento, então, que Jesus, entre tantas orientações, como, por exemplo, as bem-aventuranças, como nós referimos, ele vai dirigir-se mais especificamente aos seus discípulos.
E essa é um primeiro destaque, uma primeira reflexão para que nós possamos fazer, no sentido de que não somos apenas simpatizantes. Aqueles de nós que, independente de estarmos vinculados a uma religião, no sentido de frequentarmos um templo religioso, qualquer que seja, ou que nós estejamos vinculados a atividades espirituais ou filantrópicas de qualquer instituição, todos nós que buscamos este estudo, esta leitura, estas reflexões do Mestre Jesus, somos cristãos. E, portanto, somos seus discípulos, e não apenas pessoas que simplesmente simpatizam, passam os olhos, ou como muitas vezes costumamos dizer, somos de tal religião não praticante. Não praticante no sentido da nossa teimosia em seguir os seus ensinos. Mas não é possível nós não nos dizermos, aqueles de nós que nos identificamos com os ensinos e os valores, os princípios cristãos, não nos dizermos cristãos. Então, esta fala de Jesus, porque fazemos esta referência, porque esta fala de Jesus é fundamentalmente para cada um de nós. Não apenas para o trabalhador espírita, não apenas para aquele que tem alguma atividade específica em um outro templo religioso, de uma outra seita religiosa, mas para todo aquele que identifica os valores cristãos como valores fundamentais para a construção de uma sociedade melhor, é igualmente seu discípulo. É igualmente um trabalhador, independente de estar vinculado a uma instituição humana, material, física, é um trabalhador de Deus, nosso Pai, e, portanto, é um trabalhador que está executando alguma função nesta obra de transformação da humanidade e do nosso próprio planeta. Há outras leituras, igualmente não é o nosso tema nesta noite, mas há outras leituras que falam muito, especialmente nesse período, pelo qual o nosso planeta está passando, da transição planetária. Ou seja, deixarmos de ser um planeta na condição de expiações e provas, onde ainda predomina a presença de espíritos que passam por esta situação de provar ou de expiar algum equívoco cometido ou de qualificar as suas virtudes, as suas conquistas, as suas potencialidades da alma, para, então, um planeta de regeneração, onde não tem esta predominância do mal, que é o que nós identificamos, onde não há o predomínio da matéria sobre o espírito, no sentido de que sentimos, então, estas questões de um modo geral da matéria. Quando falamos da matéria, não estamos nos referindo apenas aos bens materiais no sentido do dinheiro, mas de tudo o que vem em decorrência da matéria, no sentido da própria questão do orgulho, do egoísmo, da sensualidade e de outras sensações que são muito próprias às questões do corpo físico. A proposta da reencarnação, como espíritos que nós somos, e o que a doutrina espírita nos traz como esclarecimento, a proposta da reencarnação é justamente para o desenvolvimento das nossas potencialidades, a fim de que possamos espiritualizar a matéria, para que ela se torne cada vez menos grosseira, e assim nós possamos sentir em maior plenitude tudo aquilo que um sentimento possa nos proporcionar, seja felicidade, seja amor, seja a caridade. Nós sentimos numa parcela muito pequena, porque nós estamos ainda num processo de evolução. Então, quando nós fazemos estas reflexões, quando nós vamos pontuando estes aspectos, para que nós possamos perceber que a fala do Mestre Jesus naquele momento se dirigia aos discípulos e se dirige nos nossos dias a todo aquele que está trabalhando para a construção de um planeta melhor, que está reencarnado com a função de, dadas as devidas proporções, ou seja, dentro da sua competência, da sua
possibilidade, da sua capacidade, da responsabilidade que assumiu antes de reencarnar, em contribuir para a transformação do nosso planeta. E o Mestre Jesus vai trazer algumas frases que são muito conhecidas nossas, nós sabemos, já ouvimos muitas vezes, e nós costumamos falar que este Sermão da Montanha, ele é uma verdadeira poesia. E de fato é uma verdadeira poesia, é uma linguagem lírica, é uma forma de organizar e brincar com as palavras que toca-nos do ponto de vista estético, indiscutivelmente. Mas muito mais do que belo, ele é orientador, ele é esclarecedor e ele traz um ensinamento de uma profundidade muito significativa, que a cada leitura que nós fazemos, nós percebemos, nós vislumbramos uma interpretação que nós ainda não tínhamos feito. Porque as nossas experiências, a nossa caminhada, o nosso aprendizado ainda não havia permitido fazer esta ou aquela percepção. Então, a cada leitura que nós fazemos, nós entendemos melhor e nós, principalmente, sentimos melhor as palavras do Mestre Jesus. E quando nós fazemos esta afirmativa, é para que nós possamos, igualmente, nos acostumar a fazer estas leituras evangélicas como um estudo, principalmente. Porque é isso que ela significa. Esta era a intenção do Mestre Jesus, do conhecer a verdade e a verdade nos libertar da ignorância, nos libertar das nossas dores causadas pela nossa ignorância. E hoje, nos nossos dias, nós vemos quantos males a ignorância segue causando à nossa sociedade, à humanidade de um modo geral. Então, é importante que nós possamos, sim, reconhecer a beleza das palavras do Mestre Jesus, e não poderia ser diferente, um espírito da sua hierarquia, mas, fundamentalmente, nós percebermos aqui a orientação dada pelo Mestre. E ele vai proferir algumas frases registradas, então nós vamos usar aqui o registro do evangelista Mateus, e nos seus versículos, então, ele vai trazer aquelas frases de vós sois o sal da terra, e o seguinte versículo fala a temática da nossa noite. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esse é o versículo completo. Nós costumamos lembrar apenas da primeira parte, vós sois a luz do mundo. Ele falava então dirigindo-se aos discípulos. Mas na sequência do próprio versículo, ele vai dizer, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E, como referimos, esta frase de Jesus, ela está contida no Sermão da Montanha e, evidentemente, nós buscamos e nos motivamos a falar dessa temática porque abrimos uma das obras do benfeitor espiritual Emmanuel, que tem a psicografia de Francisco Cândido Xavier, que leva o título Sois a Luz e traz exatamente esse trecho, o início desse versículo que o benfeitor espiritual analisa. Aliás, as obras desta série Fonte Viva, são 4 obras, principalmente, que são os livros de Emmanuel que nós mais utilizamos, trazem uma análise sobre uma passagem evangélica. É um pequeno trecho, ou trechos um tanto maiores, mas o benfeitor espiritual faz a análise, ele registra esta passagem evangélica e faz a análise da mesma. E aqui, então, nós temos na obra Fonte Viva, como referimos, esse capítulo 105, que vai tratar sobre vós sois a luz do mundo, onde o benfeitor espiritual vai nos dizer o seguinte, nós vamos ler o texto na sua integralidade para então, aos poucos, analisarmos de que maneira nós podemos refletir e levar para as nossas questões diárias este convite que Jesus nos faz há mais de 2000 anos, que nós de fato nos tornemos a luz, sejamos efetivamente a luz.
quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhes serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade do sol ou do candelabro é sempre mensagem de segurança e discernimento, reencontro e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. E nessas palavras, então, do benfeitor espiritual, Emmanuel, nós temos uma análise proposta por ele acerca desta frase do Mestre Jesus. E nós vemos, então, o quanto, efetivamente, olhar para os ensinos do nosso Mestre Jesus nos possibilita reflexões infinitas e práticas. Começa o benfeitor espiritual chamando-nos a atenção para que esta fala de Jesus, ao fazer esta fala, vós sois a luz do mundo, quando o Mestre faz esta fala, ele coloca sobre nós uma responsabilidade muito significativa, que é, de fato, tornarmos-nos aquele que busca, assume esta função que a luz tem. O que significa? E por isso, então, no parágrafo seguinte, Emmanuel vai nos trazer esta reflexão. Ora, se Jesus nos dá esta responsabilidade de sermos a luz do mundo, qual é de fato a missão da luz? O que faz a luz? Para que serve? Qual a sua utilidade? Qual é a sua finalidade? O que nos cabe então fazer? Porque, como falamos, a palavra de Jesus ela é bonita, ela é poética, e como toda linguagem poética, ela tem a sua beleza não só pela sonoridade, mas fundamentalmente pela possibilidade de amplas interpretações. É isso, fundamentalmente. Então, quando Jesus busca esta figura, dizendo que somos luz, ele está usando uma figura de linguagem, ele está fazendo uma comparação, uma analogia, ele está nos dando instrumentos para que nós possamos tentar estabelecer alguma relação com a finalidade, a missão da luz e tentar aplicar esta função no nosso cotidiano, nas nossas vivências. Quando então nós vemos Emmanuel fazendo essa reflexão, nos ajuda a fazer essa percepção. E aí nós podemos nos questionar, ora, mas Jesus fez esta fala, eu não estava lá naquele dia para ouvir, eu não sigo esses valores, estes princípios, então, portanto, eu não tenho essa responsabilidade nenhuma. Não cabe a mim esta responsabilidade de luz. Eu posso parar agora essa reflexão, não preciso mais ouvir nada, não preciso ler mais nada, não é comigo essa conversa. E nós podemos até nos iludir com relação a esta ideia, porém, nós trazemos aqui a proposição de refletirmos sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. O que a doutrina espírita nos diz a respeito destas questões?
nos diz primeiramente que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, criados simples e ignorantes, com o germen das potencialidades, das virtudes, e aí nós vamos desenvolver esta ideia porque ela está muito relacionada com a reflexão e a análise que o benfeitor espiritual nos traz. Como espíritos imortais, nós reencarnamos para desenvolver as nossas potencialidades. E ao desenvolver as nossas potencialidades, nós estamos sim iluminando aqueles que estejam ao nosso redor. Basta nós observarmos o tempo de progresso, ou a história, melhor dito, de desenvolvimento material mesmo do nosso próprio planeta. Isso tem a ver com esta responsabilidade de tornar-se a luz do mundo. Porque se nós não tivéssemos assumido esta responsabilidade como espíritos imortais que somos, nós teríamos continuado vivendo nas cavernas ou como nômades, quase gafanhotos, que usa tudo que um determinado espaço tem para nos oferecer e quando termina as suas fontes nós vamos para outro espaço. Não mudou muito, a gente parece que passou o tempo, mas a gente acaba muitas vezes não cuidando das nossas fontes naturais. Alguns de nós, graças a Deus, estamos fazendo estas reflexões e chamando a atenção da humanidade para este problema muito sério nos nossos dias, que não é de agora, é de sempre. Então, independente de nós acharmos que, não, eu não tenho a responsabilidade de cuidar de alguém da família, por exemplo. Eu não tenho a responsabilidade de uma função de liderança no meu espaço profissional. Então, eu não preciso não me preocupar com esse aspecto de ser luz de nada, porque eu não estou à frente de lugar nenhum. Eu não tenho a responsabilidade no que diz respeito ao âmbito familiar, ao âmbito profissional. Eu não preciso ter essa maior preocupação. E, no entanto, nós, enquanto espíritas, sabemos dessa reflexão e dessa orientação que os benfeitores nos trazem, que diz respeito à realidade, à nossa realidade espiritual. De que, ao reencarnar, ou melhor dito, antes de nós retornarmos à experiência física, nós sim assumimos responsabilidades. Nenhum de nós renasce a passeio, para recreio. Todos nós renascemos, reencarnamos para o aprendizado, para o crescimento espiritual. E isso significa dizer assumir responsabilidades. Fundamentalmente, tornar-se luz. Ao iluminar o nosso interior, esta luz, ela se esparge ao nosso redor. Então, todos nós, de fato, assumimos esta responsabilidade. Indiscutivelmente, a frase de Jesus é para todos nós. E Emmanuel tem toda a razão quando diz que o mestre, ao proferir esta frase no Sermão do Monte, nos delega, nos dá uma responsabilidade muito grave, que é tornarmos-nos luz. Tudo aquilo que tem um foco de luz, ele é percebido por tudo que está ao seu redor. Por isso a sequência da frase, que não é possível ocultar uma cidade que está no alto de um monte, porque todos a enxergam. Ou seja, nós somos vistos, nós somos percebidos. Nós não passamos desapercebidos. Embora possa parecer, não é o que ocorre. E, consequentemente, nós estamos influenciando uns aos outros constantemente. E, aliás, nos nossos dias, nessa era de redes sociais, a grande maioria está com um holofote muito significativo sobre si mesmo, deixando, portanto, transparecer qual é o seu exemplo, quais são as suas ações, quais são as suas escolhas, e deixando-se, então, ser visto. E assumindo, portanto, esta responsabilidade. É isso, então, que Emmanuel começa fazendo a reflexão, de que nós assumimos, sim,
esta responsabilidade de sermos luz, porque nós reencarnamos para nos auto-iluminar. E ao fazer esse processo, nós acabamos consequentemente iluminando tudo aquilo que está ao nosso redor. Não vamos entrar aqui no mérito do quanto qual é a potência desta luz que nós estamos desenvolvendo em nosso mundo interior, mas o fato é que nós estamos fazendo isso. É para isso que a gente reencarnou. E a missão, então, desta luz, desse processo de autoiluminação, desse processo de transformação íntima, diz o benfeitor espiritual, é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. E cada uma dessas frases, cada uma dessas expressões que Emmanuel utiliza, nos possibilita algumas reflexões bastante significativas. Clarear caminhos. Não está aqui fazendo referência a aspectos de um caminho específico no sentido material, né? Daquilo que a gente coloca lá no Google e vamos ver qual é a trajetória que vai nos ser oferecida. De forma alguma. Como nós já referimos, enquanto espíritos, nós, antes de reencarnar, nós estabelecemos um projeto. E, consequentemente, a gente tem, em linhas gerais, a nossa trajetória, o nosso roteiro. A gente tem essa perspectiva de que eu vou sair daqui e vou chegar até ali, e para fazer isso eu vou seguir por esse trajeto. É isso, basicamente, que a gente se planeja no plano espiritual. Fazendo a analogia, como a gente planejar uma viagem. Se nós vamos sair daqui de Porto Alegre e vamos para a Serra, eu preciso escolher qual é a estrada, eu vou ter que ver se tem alguma estrada bloqueada, eu preciso de um combustível suficiente para chegar lá, eu tenho que ver se vai ter pedágio no meio do caminho, se eu vou ter dinheiro para pagar esse pedágio. Eu preciso me preparar para o percurso, para que eu consiga, de fato, atingir aquele objetivo. Então, antes de reencarnar, nós nos preparamos para tudo isso. As reencarnações, e então nós podemos ver isso em outra leitura belíssima, que é o Missionários da Luz, por exemplo, a obra de André Luiz, Missionários da Luz, vai nos falar muito sobre essa preparação, o detalhamento, cada detalhe, cada etapa, onde isso acontece, como isso acontece, o tempo que isto leva, para que a gente possa valorizar um tanto mais a experiência que nós estamos hoje inseridos no nosso dia a dia. Então, esse aspecto do clarear caminhos começa pelo nosso próprio caminho. Ao assumir essa responsabilidade de autoiluminação, eu própria vou ter com maior clareza qual é o trajeto que eu devo e que não é o mais adequado para que eu siga, para que eu chegue, então, naquele objetivo que eu estou esperando. Ora, se eu pretendo superar uma determinada fragilidade que eu identifico, eu percebo que eu tenho uma determinada característica, eu sou uma pessoa que gosto de falar da vida alheia, não perco uma oportunidade de falar de uma característica do A, do B, do C, e estou sempre fazendo esse tipo de fala. E, obviamente, não é para qualificar o outro, mas é para poder, na grande maioria das vezes, desqualificar. Poder fazer um comentário onde eu vejo, olha que a pessoa fez isso, olha que a pessoa fez aquilo, mas nem é tão boa assim, nem é tão generosa, nem é isso, nem é aquilo. Não perdemos a oportunidade disso. Se eu identifico esta característica, eu consigo identificar quais são os espaços e as pessoas que muito facilmente vão acionar essa característica em mim. E aí eu posso escolher um caminho que me ajude a lidar melhor, a me fortalecer com isso. Porque Jesus, por exemplo, não teria o menor problema de estar no meio de um monte de fofoqueiro e ele não ia fazer fofoca. Mas nós ainda temos essa fragilidade. Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu preciso identificar qual é, com clareza, qual é o caminho que é o mais seguro para que eu consiga superar esta fragilidade. Eu sou uma pessoa que me irrito muito facilmente. Então, é importante que a gente possa identificar quais são as situações que nos causam maior estresse e, óbvio, na medida do possível, evitar.
Não há como evitar, porque uma pessoa que se irrita facilmente, a vida em sociedade, de um modo geral, é estressante. É compreensível, mas se essa é uma realidade, então eu não vou me colocar em situações onde eu já sei que a pessoa provoca. Se eu sei que aquela pessoa provoca, ela gosta de ver, como nós costumamos dizer, o circo pegar fogo, eu não vou ficar num espaço onde eu sei que isso acontece, porque eu vou perder as estribeiras. Eu ainda não cheguei num ponto onde eu tenho isso sob controle. Isso vai me exigir muito exercício. Algumas encarnações, talvez. Então, a primeira coisa é esse clarear caminhos. E, no caso, o meu próprio caminho. E, ao fazer isso, de novo, nós estamos contribuindo para a iluminação daqueles que estejam ao nosso redor e, igualmente, clareando os caminhos daqueles que convivem conosco, porque eles passam a perceber as nossas atitudes. De novo, é a cidade construída na montanha. Não há como ocultar. As pessoas percebem que eu faço ou eu deixo de fazer. E algumas questionam o porquê disso ou o porquê daquilo. Então, isso também clareia os caminhos dos nossos companheiros de caminhada, daqueles que convivem conosco. Isso também contribui para o seu processo de autoiluminação. Por isso que ilumina a sociedade como um todo, o nosso processo individual. Não bastasse isso, Emmanuel diz que outra missão da luz, além de clarear caminhos, é varrer as sombras. Ou seja, eu clareei o caminho. Se eu sigo este caminho, eu estou varrendo as minhas sombras internas. Porque todos nós nascemos com um pequeno feixe de luz. Mas cabe a cada um de nós fazer esta luz brilhar ainda mais. Ampliar a potência desta luz. É pensarmos, por exemplo, que todos nós vamos chegar num dia, em algum momento, aproveitando as experiências reencarnatórias, fazendo o esforço que seja necessário, numa hierarquia como a de Jesus. Porque a lei é de progresso. Aqueles de nós que já estudamos a obra básica, o Livro dos Espíritos, nós sabemos que há uma escala espírita, por exemplo. E ali nós vamos identificando as características, as ordens daqueles espíritos. E, portanto, não há um estacionamento do progresso indefinido. A gente pode ficar muito tempo, mas eternamente não, porque a lei é de progresso. A nossa teimosia pode fazer com que nós estaquemos o nosso passo e paremos a nossa caminhada evolutiva por bastante tempo. Há um dos exemplos, em outra obra básica, O Céu e o Inferno, do espírito Xumene, por exemplo, que era um espírito que era aborrecido e ele estava há séculos simplesmente quase que adormecido. Ele não havia mais reencarnado, ele não estava mais trabalhando no seu processo de transformação. Então é uma criatura que não sente, não é? Ele é uma pessoa infeliz, ele não sente nada, nem alegria, nem tristeza, ele só está ali entediado, aborrecido e não sente. Seria essa a finalidade para a qual nós somos criados, como espíritos imortais? Então, quando o Emmanuel traz esse aspecto do varrer as sombras, nos remete a essa proposta de correção das nossas imperfeições. Na medida em que nós temos muita clareza do caminho que deve ser seguido, nós vamos varrendo a sombra das nossas imperfeições. Como afirmamos anteriormente, isso pode levar algumas encarnações. Assim como nós fazemos viagens muito longas e nós fazemos escalas nestas viagens, nós precisamos ter muitas paradas algumas vezes nestas viagens, igualmente ocorre no nosso processo evolutivo. Nós precisamos de algumas existências para superar algumas fragilidades. Outras, talvez, nós consigamos lidar e superar com um tanto mais de facilidade, mas aquelas fragilidades que estão muito arraigadas no nosso mundo íntimo, e aí nós temos, de novo, na literatura espírita, muitas obras que mostram o que significa quando nós falamos sobre as imperfeições arraigadas, significa
espíritos, ou seja, nós que encarnamos, reencarnamos e reencarnamos, e nós acabamos, ao longo dessas encarnações, apesar do preparo, apesar de toda uma organização no mundo espiritual, cometendo os mesmos erros. E nos comprometendo ainda mais, um tanto mais grave. Nós somos sempre suspeitos, mas não vamos deixar de sugerir a leitura da trilogia da médium Ivone Pereira, que pela psicografia da Ivone Pereira, a obra de Charles, Espírito, onde ele vai descrever exatamente essa situação. São espíritos, alguns conseguem fazer escolhas que vão auxiliando para varrer estas sombras do seu mundo íntimo e, portanto, iluminarem-se, e outros que comprometem-se e cristalizam naquelas imperfeições, tornam estas imperfeições ainda mais difíceis de serem superadas, porque são hábitos que são adquiridos equivocados e a gente passa a funcionar quase que no piloto automático. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles usa uma expressão que nos ajuda a entender o quão grave é e o quanto significa nós funcionarmos no piloto automático. Ela usa a expressão segunda natureza. E segunda natureza porque não é, de fato, a nossa natureza. A nossa natureza é espiritual. Mas de tal maneira nós cristalizamos nestas imperfeições, nessas viciações morais, que elas parecem uma natureza. Então, eu estou agindo de acordo com a minha natureza, nós costumamos dizer. Mas é a segunda natureza, e não a natureza espiritual, porque a nossa essência é espiritual. E a proposta é espiritualizar a matéria, e não o contrário, não embrutecer o espírito. E Emmanuel ainda chama a atenção que a missão, então, da luz é também salvar vidas. Ora, indiscutivelmente, se seguirmos estes passos do ter clareza no caminho, nas ações que devemos adotar, e ao assumir e tomarmos efetivamente essas ações, e tomar essas ações muitas vezes, achamos muito interessante e muito significativa a fala dos benfeitores espirituais na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando trazem a definição do que é a lei divina ou natural. Porque ali fica muito evidente o que significa essa questão que Emmanuel está trazendo. Não é apenas fazer, mas é deixar de fazer. Então, a lei divina ou natural é aquela que define o que a gente precisa fazer ou deixar de fazer para ser feliz. Se eu não estou interessada na felicidade, tudo bem, mas se eu pretendo ser feliz de verdade, não só eufórica, se é uma felicidade real, se é aquela bem-aventurança que Jesus se referia, uma bem-aventurança que depende de mim e não do outro, no sentido de que, se eu tivesse tal emprego, se eu tivesse tal condição social, se eu estivesse na companhia de A, de B ou de C. Não, se a minha felicidade está na mão de outro, Deus não é justo nem bom, ele é sarcástico, porque se o outro não quiser, é um direito dele não querer, e aí eu não posso ser feliz. Não, a felicidade está na nossa mão. Então, quando nós temos esta proposta, quando a gente analisa essa reflexão, pensa nessa reflexão, a felicidade, então, é construída a partir daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, segundo essa essência espiritual. E a gente só se torna infeliz quando se afasta do cumprimento da lei divina ou natural. Então, ao fazer essa caminhada, nós evidentemente estamos salvando a nossa própria vida. Ou seja, nós estamos construindo aquilo que Jesus falava do meu reino não é deste mundo. A vida futura. Nós estamos garantindo uma vida mais sadia para nós. E não é só quando a gente desencarnar. É aqui e agora. A gente pode aprender a sentir felicidade também nesse momento. Embora eu ainda não esteja no plano espiritual, embora eu ainda tenha muito da influência material, porque estou reencarnada e porque sou um espírito ainda imperfeito, na medida em que eu faço essas boas escolhas, eu posso sentir a alegria
de estar me harmonizando com a própria lei. Eu posso sentir a alegria de não precisar baixar os olhos de vergonha por conta das minhas atitudes. Eu posso sentir uma alegria que ela não só é intensa, como ela é perene. Ela não passa. Ela não dura alguns minutos e eu preciso de uma dose maior para conseguir essa alegria de novo. É viver na matéria o mundo espiritual. E isso não é impossível, é bem difícil, sabemos. Especialmente no nosso nível evolutivo, na nossa condição, pelo menos falo por mim particularmente. Mas é possível. Allan Kardec faz esse registro, ou melhor dito, ele tem esse registro e é publicado no livro Obras Póstumas, onde ele vai relatar, quando recebe mensagens da sua missão, e tem então uma nota que é um registro do codificador dizendo do quanto realmente foi difícil essa experiência, o quanto foi complicado ele assumir essa missão da codificação, que os espíritos tinham de fato toda a razão, porque era isso que os espíritos estavam dizendo, que ele teria muito trabalho e enfrentaria muita dificuldade em todos os aspectos. Mas Kardec diz que o que os espíritos não revelaram a ele naquele momento era o tanto de alegria que ele sentiria. Porque toda vez que ele enfrentava estas situações, ele se colocava antecipadamente no ponto onde ele queria chegar. Ele se colocava antecipadamente no mundo dos espíritos e de lá isso perdia toda a razão, todo o sentido de ser. Pareciam pequenos problemas. Então é muito interessante que a gente procure fazer esse exercício e é por isso que a gente vive em sociedade. Particularmente, na minha experiência profissional, tenho a possibilidade de trabalhar muito próximo com pessoas. E nós convivemos muitas vezes com pessoas que enfrentam situações de uma dificuldade inimaginável e que nos envergonha muitas vezes nós estarmos entristecidas ou aborrecidas por isso ou por aquilo, quando a gente olha uma pessoa sofrendo por situações muito mais complexas. Então, esse convívio em sociedade vai nos ajudando a redimensionar essas questões, e isso pode salvar vidas. Então, esse processo todo que Emmanuel diz da luz, da missão da luz, exige algo. Para que a gente faça isso, indiscutivelmente, isso exige alguma coisa, que é o combustível. Emmanuel, na mensagem, vai dizer que, assim como se nós tivermos a luz de um candelabro, o pavio, é o óleo do pavio que é o combustível, a luz elétrica, ela precisa da eletricidade da usina, da força da usina. Também, nesse processo de autoiluminação espiritual, de iluminação espiritual, nós precisamos de um combustível. E qual seria o combustível do espírito? Onde está esse combustível que vai fazer com que essa luz, então, ela ressurja, porque ela está ali em germe no nosso mundo íntimo e ela se potencialize? Que combustível faz com que eu ou coloque mais eletricidade ou mais óleo para que ela de fato possa iluminar? E se nós analisarmos, diz respeito à disciplina da nossa vontade. Para que nós possamos efetivamente seguir todos aqueles passos, cada um daqueles passos que Emmanuel ali descreve, nós precisamos indiscutivelmente do combustível da ação da vontade, para o bem, como ele está dizendo. E eu só vou poder agir no bem se eu disciplinar a minha vontade para isso. Porque muitas vezes nós só temos vontade para agir em outros sentidos, não exatamente para o bem alheio. Como nós referimos anteriormente, ao longo das existências, muito provavelmente nós tivemos experiências onde nos equivocamos muito, no mesmo quesito, na mesma viciação moral. E, portanto, eu aprendi a acionar a vontade para isso, para falar mal da vida dos outros.
Então, eu só aprendi a acionar a vontade para isso. É como funciona o nosso cérebro com o sistema de recompensa, né? A gente precisa reorganizar. Quando a gente faz uma reeducação alimentar, a gente está mexendo com esse sistema de recompensa. Então, é semelhante a esse raciocínio. Nós precisamos disciplinar a nossa vontade, evidentemente, se desejamos a construção dessa felicidade real, que é esse processo de iluminação interior. Então, ao fazermos essa disciplina da vontade, como é que se dá essa disciplina da vontade? É nós nos questionarmos constantemente o porquê estamos agindo neste ou naquele sentido. Porque vem a vontade de fazer. Mas, graças a Deus, a gente já passou da época de agir só por instinto. Então, nós já temos hoje a possibilidade de alguns segundos, pelo menos, de reflexão antes da ação. Vem o impulso e a gente, antes de agir, pensa. Eu quero fazer isso. Por quê? Quais são as consequências disso? Isso vai acionar o quê dentro de mim? Isso vai me trazer quais benefícios ou prejuízos? Eu vou arcar com essas consequências? É isso de fato que eu quero? E, evidentemente, a gente vai, então, aprendendo a fazer essa disciplina. Porque daí nós vamos identificar, eu tenho a vontade, mas eu estou vendo que a consequência disso vai me causar um prejuízo ainda maior, vai reforçar aquelas sombras que eu ainda trago no meu mundo interior, então eu não vou tomar essa atitude. E por óbvio que a primeira vez que a gente tomar essa atitude de não dar vazão à vontade, a gente vai ficar incomodado. Isso é indiscutível. Isso vai nos incomodar. Por quê? Porque a gente aprendeu a se agradar com esta ação. Até que a gente consiga encontrar uma outra fonte de prazer, vai levar um tempo. É a disciplina da vontade. Então não dá para simplesmente não fazer aquilo ali. A gente vai precisar achar uma outra fonte de prazer. Por isso a prática do bem. Por isso o doar-se para o outro. E por isso Emmanuel usa uma expressão que a grande maioria de nós acaba vendo de uma maneira muito negativa. Especialmente nos nossos dias, onde a gente precisa sempre ser agradado. Parece que nos nossos dias não se pode sofrer. Como se dor fosse sempre algo que fosse trazer algum prejuízo. A dor ela é um alerta de que alguma coisa não está funcionando como deveria funcionar. Mas o sacrifício, particularmente, que é a palavra que Emmanuel utiliza ali, está relacionado com esforço. Que evidentemente exige, pode causar alguma dor por conta do esforço, mas é curioso nós pensarmos que quando nós fazemos sacrifícios para as questões materiais ou prazeres materiais, quaisquer que sejam, de qualquer ordem, nós não nos incomodamos tanto com essa palavra. Nós não utilizamos a palavra, mas a lógica é de sacrifício. Por exemplo, aqueles de nós que acompanhamos os noticiários nestes últimos dias e, portanto, vamos entrando nesse período que o nosso país, particularmente o nosso país passa do carnaval, nós temos muitas reportagens que falam desta organização para esse momento. E essa organização para esse momento, ela é uma organização de um ano inteiro. Nós vimos nas reportagens mostrando exatamente isso. Pessoas que agora, para dar conta do trabalho todo, de colocar tudo que precisa ser colocado no seu devido lugar, passam noites em claro, não se alimentam bem, não voltam para os seus familiares, para suas casas, permanecem ali nos lugares de trabalho. Isso é sacrifício. Isso tudo é sacrifício para alcançar um resultado específico. Então, toda vez que a gente quer alcançar um resultado específico, nós acionamos a vontade e precisamos fazer algum sacrifício. No nosso nível evolutivo, a gente ainda não consegue dar conta de tudo junto ao mesmo tempo agora. Então, nós precisamos fazer algumas escolhas. Nós vamos precisar, sim, disciplinar esta vontade e fazer alguns sacrifícios. A gente precisa muito ressignificar essa palavra
para que nós possamos compreender o que de fato, qual é o seu sentido, qual é a sua função no nosso dia a dia. Quem já teve a oportunidade, nós lembramos agora dessa questão do esforço e do sacrifício necessário para essas festividades, mas como referimos, qualquer coisa material, por exemplo, um atleta, ele tem uma alimentação específica, ele tem um treinamento, ele precisa ter um cuidado de período de sono, de descanso, sair para festas, por exemplo, não é algo que é possível para os atletas fazerem constantemente, porque eles precisam estar em condições de dar conta da sua potencialidade física. Um artista, um músico, por exemplo, para que ele se torne alguém virtuoso no seu instrumento, são horas de treino e de ensaio. Quem já teve a possibilidade de acompanhar, por exemplo, um violonista fazendo os exercícios da escala e que passa horas e horas do dia fazendo a mesma escala, e que isso gera muitas vezes tendinite e precisa fazer infiltrações, isso é sacrifício. Isso só do esforço físico, sem dizer a questão da interpretação que ele precisa exercitar, do aprender a ler aquelas partituras e uma série de outras questões. Isto é disciplina da vontade e esforço, que é necessário para dar conta desta responsabilidade que nos foi dada, como Emmanuel nos diz quando Jesus nos profere no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo. E nesse sentido, para que nós possamos concluir a nossa reflexão, nós buscamos, melhor dito, do livro Boa Nova, como referimos inicialmente, é uma obra do espírito Humberto de Campos, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o capítulo é o capítulo 11, o Sermão do Monte. Nesse capítulo, nós vamos observar Levi, nós vamos relatar com as nossas próprias palavras, mas convidamos os irmãos para que leiam na íntegra, porque a descrição do benfeitor espiritual é belíssima. Nós vamos identificar naquele momento, depois que Jesus faz as suas primeiras pregações, e portanto antes do Sermão da Montanha, quando Jesus faz as suas primeiras pregações e os seus discípulos o acompanham, os discípulos eram também muito procurados. E nesse momento, um dos discípulos que foi procurado foi Levi em sua casa. Mateus Levi é o coletor de impostos e, portanto, dentre os demais discípulos de Jesus, é daquele que tem condições financeiras melhores. Portanto, ele recebe 3 pessoas em sua casa que falam, que se emocionaram muito com as palavras do mestre, que se sensibilizaram, que sentiram-se muito acolhidos e que reconhecem essa realidade da vida espiritual e desse outro reino de que Jesus falava, e que eles gostariam de contribuir. Eles gostariam de também poder fazer alguma atividade neste sentido. E Levi, então, vai dizer a eles o que eles podiam fazer. E começa, então, a descrever cada um deles. Lisandro, do jeito que era, então, com questões físicas, não podia fazer nada. Com as suas delimitações ali físicas, ele não teria condições de auxiliar. Aquela que foi abandonada pela própria família também não era uma boa pessoa. O que ele podia fazer? Isso ele fala para essas 3 criaturas que foram ali buscá-lo. E Pafos também, que sofria muitas aflições e muitas dificuldades, eles não tinham com o que contribuir. Os 3, evidentemente, ficam muito chateados e acabam se afastando da casa de Levi, reconhecendo que, de fato, eles eram pessoas extremamente imperfeitas, que traziam suas viciações ainda presentes, como a grande maioria de nós. E quando Jesus, então, chega até a casa de Levi e conversa com os seus discípulos, Levi resolve narrar essa situação, ao que Jesus, então, vai esclarecer com toda a sua ternura e firmeza, vai dizer que, na verdade,
como nós poderíamos imaginar que o reino de Deus não fosse construído também por estas pessoas? Que fosse construído apenas por aqueles que são vitoriosos. Imaginemos o que seriam soldados romanos ou imperadores construindo este reino e excluindo a grande maioria dos sofredores, dos aflitos, que justamente por passarem por esta experiência conseguem perceber e ter a empatia da dor alheia. Conseguem identificar o que significa a dor que o outro está passando. Levi ainda vai tentar justificar, dizendo que ele só pensou na grandiosidade do trabalho que era de construção do reino de Deus na terra. Ao que novamente Jesus vai trazer, mas então a oportunidade de construção não seria para todos. E quem poderia então gozar desta alegria e de fato ser luz no mundo seriam apenas alguns e não todos. E com essa fala, então, nós encerramos a nossa reflexão da noite, chamando a atenção para que quando Jesus nos deixa esta responsabilidade, vós sois a luz do mundo, é para todos e cada um de nós. Não é apenas para aqueles que já tenham as construções realizadas das suas potencialidades, mas é para todo aquele que sinceramente está se construindo uma pessoa melhor, que identifica as suas sombras internas e que busca esse processo de autoiluminação. Porque estes somos a luz do mundo. Que possamos todos nós trabalharmos sinceramente nesse processo, então, de autoiluminação. Fiquemos em paz. Muito obrigada, Aline, pelas importantes reflexões de hoje. E agora, unamos nossos pensamentos para a prece de encerramento. Senhor Jesus, com os corações emocionados, agradecemos as lições de hoje. O teu Evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. Que nunca nos afastemos de ti, Jesus, a fim de que nós também sejamos a luz no mundo. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós. Assim seja. Agradecendo a companhia querida de todos, fazemos o convite para que nos assistam na próxima sexta-feira, às 19 horas, na forma virtual e presencial. Abraço a todos.